Alienação fiduciária e os elementos e requisitos do contrato. Um agente capaz é o maior de 18 anos ou de 16 assistido por responsáveis e ser portador do direito sobre o objeto, ou seja, poder negociá-lo. Objeto lícito. O objeto do contrato tem que ser legal. Não há validade jurídica sobre contratos de objetos ilegais. Forma prescrita ou não defesa em lei. Tem que seguir a confecção do contrato de maneira prevista em lei, e caso não seja prevista tal maneira, o contrato não pode ser proibido, por exemplo, contratar mão de obra infantil. Sujeitos do contrato: então, o comprador, o vendedor, o garante, que é o terceiro que intervém, dando bem de sua propriedade como garantia, e o financiador ou credor. Propriedade versus posse. Quando falamos em tomar posse, não significa que vamos ser proprietários de algo, mas sim usufruir daquilo que o titular e ou o proprietário me dá direito de usar, me dá a posse. Ou, por alguma lei, terei o direito de usar. Garantias imobiliárias, hipoteca. É direito real de garantia sobre bem imóvel e imóveis infungíveis, que, dispensando a tradição, mantém o devedor na posse do bem, exigindo-se tão somente a solenidade do registro e não a tradição. A hipoteca não implica tradição, haja vista que sua pretensão é a de que o bem permaneça na posse do devedor, para que éste possa retirar os frutos da coisa e pagar a dívida. Deste modo, este instituto não impede o real aproveitamento da coisa, ou seja, o devedor continua exercendo todos os seus direitos de proprietário, retirando todas as utilidades do bem, exercendo todos os poderes da propriedade, todas as vantagens, sejam elas uso, disposição, fruição, etc. Destarte, o devedor hipotecário pode até alienar a coisa, dar em garantia novamente, pois é nula a cláusula que impede a livre disposição desse bem hipotecado. A venda não atinge a garantia, dado o princípio da sequela, inerente ao instituto, ou seja, mesmo que o imóvel hipotecado seja vendido, a hipoteca continua. Por isso se diz que é acessório, pois acompanha o bem principal, e só se extingue de acordo com as regras instituídas no artigo 1499 do Código Civil. O fato de já estar constituída uma hipoteca não exclui a possibilidade de que se constitua uma nova sobre o mesmo imóvel, sem que haja consentimento do primeiro. Curiosidades sobre hipotecas. Ao contrário de grande parte dos países, no Brasil, a utilização da hipoteca tem perdido espaço, especialmente para alienação fiduciária. A prática deve-se ao fato de que o credor hipotecário é preterido pelos créditos trabalhistas e tributários, o que na prática retira muito de sua garantia. A execução extrajudicial da hipoteca, prevista para as entidades integrantes do sistema financeiro da habitação, também encontra muitas contestações a respeito de sua constitucionalidade. Portanto, a garantia cada vez mais difundida nos financiamentos imobiliários é a alienação fiduciária em garantia, onde o devedor transfere a propriedade para o credor como garantia da dívida, ainda que, semelhante à hipoteca, mantenha a posse do bem. A vantagem fica evidente porque, em caso de inadimplemento, o credor pode consolidar a propriedade em seu nome, não existindo mais preferências ao crédito trabalhista ou tributário, uma vez que o bem já não é mais de propriedade do devedor desde o início do financiamento. O procedimento extrajudicial para a consolidação da propriedade, por outro lado, tende a sofrer menos questionamentos, uma vez que o credor não está tomando bens do devedor sem uma ação judicial, mas apenas consolidando o que já é seu. Extinção da hipoteca. A hipoteca extingue-se com o pagamento total da dívida. Deste modo, a quitação parcial não extingue a dívida. Extingue-se também pelo perecimento da coisa, pela resolução da propriedade,
pela renúncia do credor, pela remissão, que trata-se de perdoar a dívida por parte do credor, pela rematação ou pela adjudicação. Decadência da hipoteca ocorre a partir de 30 anos, segundo o artigo 1485 do Código Civil, com redação dada pela Lei 10.931 de 2004. Tipos de hipotecas. Hipotecas legais. Têm origem na aplicação da lei, independentemente da vontade das partes, de acordo com o artigo 1489 do Código Civil. É aquela onde a própria lei a constitui a favor de determinados credores. A hipoteca legal tem por fim garantir a reparação de danos. Hipotecas judiciais. Resultam da sentença condenatória. Exige-se que esta seja registrada em cartório de imóveis, mesmo que seja dada pelo juiz. Pode ser estipulada nos casos de sentença transitada em julgado de crimes para efeito de resguardo de futura indenização. E hipotecas voluntárias são as mais vogais e surgem naturalmente dos contratos. São chamadas também de hipotecas convencionais. Inadimplência. Se não houver o pagamento da dívida conforme o contrato, o credor hipotecário não poderá ficar com o bem dado em garantia. Ele deve promover a execução judicial da hipoteca. A dívida poderá ser considerada vencida se o bem hipotecado deteriorar-se ou depreciar-se, reduzindo a garantia, e o devedor não reforçá-la, o devedor cair em insolvência ou falir, as obrigações não forem pontualmente cumpridas, se perecer o objeto dado em garantia e se houver desapropriação. Propriedade fiduciária versus hipoteca. Hipoteca é o ônus em coisa alheia. A propriedade fiduciária é o ônus em coisa própria. Proprietário fiduciário é o titular do domínio. Falência do devedor. No caso de falência do devedor em uma hipoteca, a habilitação do crédito e arrecadação do bem à massa. No caso de falência do devedor, a propriedade fiduciária, não há arrecadação, pois o bem não está no patrimônio do devedor. Isso refere-se ao que vimos há alguns slides, quando mencionamos que a propriedade fiduciária tem uma vantagem sobre a hipotecária no ponto de vista do credor, já que o bem já está em nome do credor. Em caso de falência, então, do devedor, o credor simplesmente faz uso, toma aquilo que é seu. Então, esse bem não entra, não incorpora a massa falida. Reintegração de posse pelo fiduciário. Requisito para essa reintegração: consolidação da propriedade. Legitimidade ativa. Então, o credor fiduciário ou arrematante. E legitimidade passiva, identificação do devedor ou qualquer ocupante. Através das medidas provisórias 2.221 e 2.223 de 2001, foram introduzidas as seguintes mudanças no sistema de financiamento imobiliário. Reajustes. Os contratos de financiamento habitacional vão poder ser reajustados mensalmente por um índice de preço setorial ou geral, desde que o prazo do contrato seja de no mínimo 36 meses. Equivalência salarial. Os novos contratos de financiamento habitacional não poderão contar com cláusula de equivalência salarial ou de comprometimento de renda. Ações na Justiça. O mutuário que ingressar na Justiça para questionar a correção da prestação da casa própria não está livre de pagar o principal. Patrimônio de afetação. Com o objetivo de proteger o comprador do imóvel em construção e o agente financeiro que concede o crédito ao construtor, foi criada a figura do patrimônio de afetação. Por esse instrumento, todos os bens e recursos recebidos para a construção de um determinado empreendimento fica separado dos demais,
Em caso de falência da empresa, o patrimônio de afetação não integra a massa falida. Esta medida tem como objetivo reduzir o risco das operações de compra de imóvel na planta.